No século XIX, crianças operavam máquinas por até 12 horas. Já no século XX, a conquista ao horário de almoço foi super celebrada. Hoje, no século XXI, a discussão é sobre ambientes tóxicos de trabalho. Como a cultura organizacional se tornou um assunto de saúde pública. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. A NR1 e a nova obrigatoriedade das empresas controlarem riscos psicossociais aos seus trabalhadores. A gente demorou um pouco para trazer esse tema aqui no Dell Insights, mas hoje é o dia de falarmos sobre isso. Antes é bom a gente analisar a evolução do mundo do trabalho, como eu falei aí na abertura. Se você pegar o início do século XX, trabalho era uma questão de sobrevivência. Quem não trabalhava morria consideravelmente em número e grande escala. Quando a gente avança um pouco nesse território, a partir do Fordismo, principalmente, as questões linkadas ao corpo, uma vez que os trabalhadores eram extenuadamente forçados a trabalhos extremamente repetitivos durante horas. Então os riscos do trabalho estavam muito envolvidos ao que se causava ao corpo dos trabalhadores e das trabalhadoras. Hoje nós vivemos num momento de humanização no mundo do trabalho. Isso significa que as maiores demandas ao longo do tempo saem dos esforços físicos causados através do nosso corpo para os esforços intelectuais, para a resiliência, para o quanto a gente está preparado intelectualmente, principalmente emocionalmente, para entregar as demandas do mundo do trabalho. E a NR1 sofreu algumas alterações e colocou na responsabilidade das empresas mitigar riscos de doenças psicossociais aos trabalhadores. Uma coisa que é importante notar é que nós temos um histórico grande no Brasil de leis, decretos que foram implementados, mas não vingaram. Justamente pela dificuldade que se tem de implementação, acompanhamento e auditoria dessa lei ou desse decreto. Em 2005, por exemplo, a Lei do Bem, que era uma lei de incentivo à inovação, não pegou pela dificuldade que as empresas tinham de se adequar a a nova legislação então criada. Em 2013, nós tivemos a Lei Anticorrupção. Em 2011, a Lei de Acesso à Informação, que também não vingou. E quantos de nós ainda não lembram da época do e-social, a necessidade de aplicação, implantação rápida e que durante muito tempo foi indo postergado, até então começar a virar uma realidade. A mesma situação está acontecendo com a NR1 e os riscos psicossociais no mundo do trabalho. Então, há de se notar que há uma certa, um compasso de espera para ver onde isso vai dar. Mas aqui, o grande tópico que eu quero discutir com vocês é a questão da cultura organizacional. Porque querendo ou não que a NR1 vingue e ela consiga ser implementada, auditada, a questão de um ambiente de trabalho saudável é uma realidade e tem que fazer parte da tua empresa, haja visto os movimentos sociais que a gente está vivendo. Antes de mais nada, o que são riscos psicossociais? Segundo a nova NR1, no teu programa de gerenciamento de risco nas empresas, tem que ser apontados possíveis causas de adoecimento mental dos colaboradores. O que isso envolve dentro da sua cultura? Metas inatingíveis. Então, quantas empresas, naquele afã de resultado e crescimento rápido, colocam metas inatingíveis? Aqui na Dell nós temos históricos também de empresas que no desenho das suas remunerações variáveis, nas suas campanhas de venda, colocam metas que são inatingíveis. Tanto, lembra que quando a gente ia definir meta, era a tal da meta SMART, ou seja, as metas dentro do A tinham que ser atingíveis. Mas uma boa parte das empresas não leva isso em consideração. Em muitos casos, a régua alta é uma régua inatingível. Falta de autonomia. Isso tem tudo a ver com cultura organizacional e gestão. Uma boa parte das empresas familiares não profissionalizadas detém a centralização do poder. A maior parte dos colaboradores são cobrados para entregar coisas das quais eles têm zero autonomia. Falta de reconhecimento e recompensa justa pelo trabalho que se entrega. Note que todos esses elementos são elementos que compõem um projeto de cultura organizacional. Então, quando a gente faz essa correlação, a cultura organizacional hoje, pasmem você, é um caso de saúde pública. Agora, quando a cultura organizacional se transforma num risco sistêmico,
você começa a ter uma série de prejuízos. Prejuízo financeiro, prejuízo humano e hoje um prejuízo ético e de reputação. Nós não vivemos mais no ambiente do século XIX, do século XX, onde benefícios que hoje você considera normais, né? No passado eles eram inimagináveis, como a gente falou na abertura. Ter direito a almoço. Hoje você pode falar assim, onde já se viu um trabalhador passar o dia inteiro e não ter direito a se alimentar? Pois bem, no passado isso não existia. Hoje as demandas sociais são outras. E queira você, CEO, empresário, queira você ou não, a realidade que a gente vive é essa. Nós temos sim uma geração menos resiliente, ponto. Mas o grande ponto é que essa geração foi formada através do mundo e das evoluções sociais que nós mesmos criamos. Então nós temos que conviver com a necessidade de estruturar a nossa cultura organizacional para fazer frente a esses novos movimentos. A demanda hoje não é mais por almoço, não é mais para que crianças deixem de trabalhar operando máquinas durante 12 horas. A demanda hoje é que a gente cause, ou incentive, motive, crie um ambiente que não gere doenças psicossociais. Há um caso emblemático e histórico, que alguns sociólogos apontam como esse sendo o fator crucial da preocupação com os riscos psicossociais nas empresas. Em 2009, na France Telecom, vários executivos desistiram da vida, a ponto de chegar com um burnout ou um estresse tão grande a chegar nesse ponto. Eu até estou tomando cuidado aqui para não falar a palavra que caracteriza isso por conta do vídeo aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Casos como este, a partir de 2005, 2006, começaram a crescer vertiginosamente no mundo do trabalho, o que acendeu uma luz vermelha para que as empresas, então, tivessem noção de que o ambiente era um ambiente totalmente novo. E olhe só que interessante, casos como esse são novos quando a gente compara o século XIX e o século XX, ou seja, a probabilidade de um trabalhador desistir da vida no século XIX ou no século XX é bem menor do que um trabalhador desistir da vida no século XXI. Então a gente tem sim que prestar atenção nessas questões, sendo elas regulamentadas por força de lei ou não. Mas vamos agora mudar o rumo dessa conversa e vamos para boas práticas de empresas que estão criando culturas psicologicamente saudáveis, ambientes extremamente saudáveis de trabalhar. Exemplo, você colocar espaços para escuta genuína e ativa sobre os anseios, preocupações, dúvidas dos seus colaboradores. O teu colaborador quer ser ouvido. Não adianta você ter um formato de comunicação que você só fala. Escutar. E isso não quer dizer que você vai atender todos os anseios dos seus colaboradores. Isso é impossível. Mas escutar ativamente e empaticamente é sensacional. Alguns casos, por exemplo, nós temos o caso de uma fintech brasileira que implementou uma gamificação agressiva de metas. E após isso ter acontecido, eles começaram a ter uma série de afastamentos por ansiedade. O que eles fizeram? Revisaram os OKRs, revisaram as metas, colocaram times para escutar os seus vendedores, o seu time comercial, apontar quais eram as dificuldades em relação a isso. Resultado, turnover caindo, metas sendo batidas, faturamento aumentando. Não é o simples fato de você colocar uma régua altíssima e cobrar que você vai atingir resultados. A Deloitte, no Reino Unido, adotou um programa de escuta sobre saúde mental e tem uma economia estimada já em 1.300 euros por colaborador no ano. Ela divulgou isso no relatório público em 2020. Ou seja, ações de controle de riscos psicossociais. E, por outro lado, a criação de uma cultura que desenvolve um ambiente psicologicamente saudável é rentável, porque as pessoas se engajam em ambientes como esse muito mais do que elas se engajam em ambientes tóxicos. Na verdade, não há engajamento no ambiente tóxico. E nestes casos, a cultura organizacional vem como um grande guarda-chuva, como uma grande protetora e criadora de ambientes saudáveis. Se cultura organizacional é aquilo que acontece quando ninguém está olhando, é aquilo que acontece no dia a dia da organização, naqueles locais mais distantes, onde o olho do dono nem sempre alcança, é justamente a cultura que tem que garantir para você, CEO e empresário, em primeiro lugar, um clima
e uma cultura que não adoece e não deturpa o ser humano na sua essência. Culturas baseadas simplesmente em comando e controle, com comunicação apenas unilateral, vai adoecer a sua organização nos dias de hoje. Não adianta você basear aquilo que você fez há 10, 20, 30 anos atrás com as necessidades e demandas que o mundo nos traz hoje. Então você precisa ser o grande protagonista de uma mudança cultural na sua empresa e transformar o ambiente da sua empresa num ambiente saudável. E isso vai muito além do que simplesmente conscientizar os seus líderes e trabalhadores sobre os impactos disso. Não adianta só implementar um Setembro Amarelo e nesse dia fazer palestras, como sempre aconteceu nas semanas de prevenção de acidente. Isso tem que ser parte da sua organização. Ou seja, um ambiente saudável tem que fazer parte da cultura da sua empresa e não é um único momento de conscientização. Isso não é suficiente. Bom, a NR1 pode ou não ser um divisor de águas no que tange a saúde mental no ambiente de trabalho. Mas independente dela, o meu conselho para você, CEO e empresário, é que construir culturas saudáveis pode ser o grande diferencial competitivo da sua empresa. Isso porque os talentos, os cérebros mais brilhantes, não querem trabalhar em ambientes como os ambientes foram construídos no passado. Cadeias de comando e controle extremamente excessiva, falta de autonomia, CEOs e empresários que só comunicam as metas, mas não explicam qual que é o link dessas tarefas e metas com objetivos, propósitos organizacionais, e empresas que não dizem aos seus colaboradores qual é o bem que elas causam à sociedade, ou em alguns casos até o mal, caso ele seja necessário, se é que isso existe. Mas o grande ponto é que, independente de NR1, criar culturas saudáveis, ambientes de trabalho psicologicamente saudáveis é um diferencial competitivo. Então a minha dica para você é: não faça isso por força de lei. Seja o protagonista da criação de culturas que vão desenvolver o melhor potencial do ser humano. Se você não tem ideia como fazer isso, é para isso que a Dell Consultoria existe. Nós estamos aqui há anos ajudando os nossos clientes a diagnosticarem as suas culturas, desenharem culturas a serem construídas e ajudarem os nossos clientes no desenvolvimento dessas culturas. Se você é um CEO, empresário e RH que só está fazendo isso porque a NR1 pede, eu vou ser sincero, você é um CEO e empresário do passado, um RH do passado, porque os CEOs e empresários e RHs do futuro já entenderam qual futuro vai ser esse. Um grande abraço, eu te encontro no próximo Dell Insights. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.